Joia. Então, né, galera, nós vamos começar aí. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que é humor, né? Então, o pessoal às vezes fala assim: humor é só triste, né, e alegre, feliz, né, contente. Então, isso é humor. Mas Verdade. também tem a ver, né? Claro, Sim, né? Tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E essa é a nossa área, né, Ana? Só que isso vai muito mais além. às vezes eu percebo, não sei se você percebe isso, mas as pessoas confundem muito o introvertido e o extrovertido como humor, né? Define, né, a Sim, extroversão e a introversão como humor, né? uhum, sim. E a questão, na verdade, né, é que o humor ele não tá só ligado a isso, né? A feliz, contente, a sentimentos, a emoções, não é só isso. Mas o humor também, né? Eu gostaria que vocês pensassem aí que tá relacionado à quantidade de energia que a gente também, né, dedica para fazer algo, né? Então, quando o nosso humor tá muito baixo, a gente tem pouca energia, né? Quando a gente tá mais triste, quando a gente, né? Quando a gente Sim. tá feliz, a gente tem mais energia para fazer as coisas, né? Parece que a bateria tá carregada, né? Sim, Que sim. nem a bateria que carrega e descarrega. Isso, é exatamente. Então, a primeira coisa, né, que eu gostaria que vocês começassem a pensar aí é que o humor não está só relacionado a isso, mas né, a quantidade de energia também que a gente tem para fazer as coisas. Porque isso é muito importante para depois vocês entenderem mais para frente, né, quando a gente estiver falando do que é o transtorno bipolar, dos tipos de transtorno que a gente vai trazer aqui também. Tá bom? Então isso é importante para, né? Já vai pensando aí da quantidade de energia, né? Quando o nosso humor tá, vamos dizer assim, tá mais feliz, quando a gente tá mais feliz, quando a gente tá mais alegre, então a gente tem mais energia. Quando a gente tá triste, para baixo, a gente tem menos energia. Então, né? Essa é a primeira ideia inicial aí de humor que eu gostaria que vocês, né? Que a gente gostaria, aliás, que vocês é, 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 já fossem pensando aí, tá bom? É. Como a gente não pode falar sobre mitos e verdade agora, né? Hoje eu que estou afim de revelar logo no A começo. Ana gosta de deixar vocês curiosos, viu? Eu gosto, só vai saber quem ficar lá até o final, assistindo a live. Mas, gente, olha, Ah, eu venho em defesa de vocês, tá? Se ela estiver enrolando muito, eu vou pressionar ela aqui pra soltar logo. Eu sou ah, meio ansioso pra isso, sabe? totalmente, ele é totalmente ansioso. Mas vamos lá, gente. O que acontece com o transtorno bipolar? Com a pessoa, né, que desenvolve a bipolaridade. Por que o T estava explicando isso para vocês, a questão de humor? Porque o transtorno bipolar está totalmente relacionado a isso, tá? Então, a pessoa que sofre desse transtorno de bipolaridade, ela vive uma extremidade, tá? Então, ela tem um estágio, que é o estágio que a gente chama de depressivo, né? Que é quando o nosso humor tá lá embaixo e a pessoa desenvolve um quadro depressivo, ela não tem energia, ela não tem disposição, ela não tem vontade, né? Ela não quer fazer as coisas, ela evita fazer as coisas que ela gostava de fazer. Né? E além disso, ela ainda desenvolve pensamento suicídio, né? Tentativa de suicídio e N coisas relacionadas a esse quadro depressivo. Né? E existe o outro estágio que também é extremo, que é o estágio que os especialistas, nós especialistas chamamos de mania, mas que na realidade, né, é um quadro de euforia. Ela entra na extremidade de euforia. Então, de repente, energia, disposição é 3 vezes maior do que o normal. Então, ela entra num quadro muito alto, né, de euforia, onde ela tem disposição para fazer N atividades ao mesmo tempo, ela quer se arrumar, né, ela quer conversar com pessoas, às vezes ela desenvolve diálogo com pessoas que ela nem conhece, ela dorme pouco, dorme, por exemplo, 2, 3 horas por dia, né, e já tem disposição para estar trabalhando no dia seguinte. Então, assim, é algo muito além, tá? É uma euforia muito além. Ela pode, dentro desse quadro, desenvolver coisas como, por exemplo, compulsividade, né? Compulsividade para compra, alcoolismo, para o sexo,
né? Ela pode estar agressiva ao mesmo tempo que ela está naquela euforia, dando risada, brincando, ela fica agressiva, ela pode ficar brava, ela pode xingar. E isso é muito complexo, porque é muito alto esse grau, né? Então, por que que é o bipolar? Porque ela atinge os dois polos, né? Aquele da depressão, né? E o polo alto, que é o polo da euforia. Vocês começaram a perceber quando a Ana fala depressão e mania. Então, mania, né? É aquela coisa mais frenética. Ai, ai, sabe? E a depressão é aquele período, né? Mais triste, mais para baixo, né? Geralmente, esse período da mania, ele dura bem menos que o período da depressão, né? Dessa fase depressiva. Então, assim, às vezes é aquela semana que a pessoa tá eufórica, faz milhões de coisas ao mesmo tempo. O dia para ela tem 48 horas, sabe? E aí fica aquela euforia. E aí na outra semana a pessoa tá triste, cabisbaixo. Geralmente essa fase depressiva ela dura mais. Por quê? Porque na fase da mania a pessoa gastou muita energia fazendo muita coisa, né? Então aí a fase depressiva chega como também, vamos dizer assim, uma consequência dessa fase da mania. Então a pessoa, né, tava lá eufórica e aí de repente, na outra semana ela já tá mais sem energia, né? Então, já comecem a pensar dessa forma, né? Porque às vezes a gente começa a julgar os determinados comportamentos aí, né? A gente tende, por exemplo, na fase da mania, né? Aí falar assim, nossa, a pessoa é tão alto astral, tão de bem com a vida, né, Ana? Sabe? Nossa, e o que aconteceu com a pessoa quando ela tá na fase depressiva, né? Meu Deus, o que aconteceu? Sim. A pessoa perdeu a alegria de viver? O que é isso, né? Tem gente que até fala, levanta dessa cama, né? Né? Você é tão cheia de vida. Gosta né? de fazer tantas coisas, desenvolve tantas atividades ao mesmo tempo, né? E é importante lembrar, né, que essa euforia, essa mania que o Tê tá falando, às vezes ela entra em um período que se torna grave. Aí é quando todo mundo começa a perceber que tem alguma coisa de errado, né, Tê? Sim. Porque a pessoa também se empodera. E às vezes acha que é super-heroína, que é super-herói. Às vezes se torna milionário, né? Tem isso também. Tipo, se você, por exemplo, se depara com uma situação como essa, você vai ver coisas desse tipo. Como, por exemplo, uma pessoa que está dentro desse quadro, chegar dentro de um velório e acreditar que ela está numa festa de formatura. Sim, com certeza. Não é? Dando risada, conversando, dando gargalhada, como se ela estivesse dentro de um evento. Uhum. Né? E é aí que as pessoas começam a ter percepção. Porque enquanto a pessoa está nesse nível que o T falou, né, de produtividade, tá produzindo, tá feliz, tá de bem com a vida, tá se arrumando, né? Então as pessoas acham que isso é positivo, acredita ser positivo, né, quem tá ao redor. E é quando chega no extremo que as pessoas começam a dar conta, né, perceber a situação. É nesse período da mania aí que, por exemplo, a pessoa estoura o cartão de crédito, faz milhares de compras, né? Exatamente. Tem um filme que chama Mr. Jones. O ator principal é o Richard Gere, né? A mulherada aí acha ele charmoso, bonitão, né? E ele faz muito bem esse papel aí. Ana? Com certeza, né? Eu já ouvi tu falar isso aí, Ainda né? bem então, que você reconhece, né? Então, né? Fazer o quê, né? Um dia meus grisalhos chegam também, né? Aí a gente Sério, pode... Tê? Será que você vai ficar charmoso que nem ele? Aí eu não sei. A Aline, né, tá na live. Pelo menos grisalho eu vou ter. Ela Aline, deve estar aí. Você tá ouvindo? Mas voltando, nesse filme tem uma cena que ele tá no estado de mania e aí ele entra dentro do teatro e tá tendo um show, uma orquestra tal, tá tocando lá a Sinfonia de Beethoven. Ele sobe, aí toma a baqueta do maestro e começa a reger a orquestra, né? Uhum. Então, para vocês verem que assim, né? São coisas desse tipo que podem acontecer, né? Chegar ao extremo, esse extremo aí, né? Então, assim, a pessoa realmente está num estado de
tamanha euforia que muitas vezes, né, faz coisas que totalmente fora de contexto, né? Sim, tem pessoas que trabalham dia e noite sem parar, sem dormir, chega a emendar semanas, né? Porque esse estágio aí de euforia, ele pode durar meses, viu? Apesar dele ser mais curto do que o depressivo, ele pode ter a durabilidade de semana e meses, tá? Então depende, assim, do nível, do estágio. Quando ele entra dentro desse quadro extremo, né? Uma pessoa desse tipo precisa do quê? De uma internação imediata. Aí tem a necessidade, né, do internamento, né, para que consiga estabilizar esse quadro elevado. E uma coisa que é importante destacar, e até as pessoas confundem muito, olha para você ver como as pessoas confundem esse estado. Você falou muito do suicídio, né? E a gente também gravou uma live falando do suicídio. Sim. E é muito importante porque, assim, tem aquela pessoa que é alto astral, né? Que onde chega faz brincadeiras, é gente boa e tudo. E aí, de repente, do nada, ela comete suicídio. O que será que aconteceu? Né? Exatamente. Com certeza ela tinha um transtorno bipolar. Então aí todo mundo, né, conhecia ela naquela fase. Às vezes a pessoa, né, nessa fase que tá mais assim, eufórica, nessa fase da mania, então ela aparece, né? Ela sai na rua, conversa com todo mundo. E essa fase depressiva ela fica mais em casa, então ela dá aquela sumida, né? Sim. E aí as pessoas começam a confundir muito, porque fala assim, mas fulano era tão cheio de vida, tão alto astral, era uma pessoa... Ué, mas por que cometeu suicídio, né? Exatamente. Então é exatamente isso que aconteceu. Ele estava na fase da mania ali, né? Todo mundo em volta dele, a pessoa muito agradável, conversando com todo mundo, muito eufórica, né? E de repente, a fase depressiva foi tão aguda que aí ele cometeu um suicídio. Isso pode acontecer muito. E o ponto de interrogação fica por esse motivo, gente. Tá aí o alerta, tá? Então, assim, observa as pessoas que estão ao redor de vocês, né? Do convívio de vocês, do dia a dia, ou do ambiente de trabalho, dentro da residência. Começa a prestar atenção nesses tipos de comportamento. Nem sempre, né? Hoje eu tô de bom humor, eu fico de bem com a vida, trabalhando, produzindo semana, mês, e de repente eu entro num quadro de depressão, vou pro meu quarto, fico um tempo ali dentro daquela depressão e depois eu volto a ter ânimo e disposição, tá tudo bem, a pessoa só tem depressão, né? Depressão é algo também importante que a gente precisa tratar, precisa de ajuda. Então, assim, tem a necessidade de se atentar a esse tipo de coisa. Porque geralmente as pessoas que estão dentro desse transtorno bipolar, ela busca ajuda, né, dentro do quadro depressivo, tá? Sim. Quando ela está no estágio, né, de depressão, porque ela não está bem. A família também percebe que ela não está bem dentro do estágio depressivo. E a pessoa, quando entra nesse quadro de mania, ela acaba o quê? Gostando, achando isso bom, positivo para ela, porque ela está produzindo, e ela está produzindo muito, não é pouco, né? Então, é importante se atentar a esse tipo de coisa. Uhum.